Abraham, é um prazer poder conversar contigo, viu? Uma grande inspiração e uma das pessoas que me abriram os olhos, viu, Abraham? Você está conversando aqui, o senhor está conversando aqui com uma pessoa que foi um completo gado idólatra da família Jair Bolsonaro, a ponto de responder processos criminais, inclusive, por conta disso. Mas graças a Deus eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Então é um grande prazer poder falar com o senhor, viu? Prazer é meu, Lohan. Prazer é meu, Lohan. O problema que deu foi o meu celular é Android e parece que o sistema é compatível só com o Apple. Então eu estou usando o celular Apple. Por isso que descobrimos qual foi o problema que deu da outra vez. Que bom que Lohan, descobriu. Lohan, quem nunca errou que atira a primeira pedra. Eu fui um dos caras que eu montei o plano de governo, mais pessoas, mas eu centralizei o plano de governo do Bolsonaro. Aquele plano de governo, aquelas propostas todas que encantaram o Brasil, saíram do meu computador, que está ali, ó, na bancada ali, ó. Vou pegar ele para você ver. Olha só, viu, rapaz? Está meio que aposentado esse, celular, esse computador. Mas o programa dele saiu daqui, ó, desse computador aqui, ó, que encantou o Brasil, que falou nas coisas de reduzir imposto, reduzir ministério, acabar com a corrupção, não aceitar o centrão, ser honesto. E gradualmente todas as propostas, todos os programas, tudo foi abandonado gradualmente, né, Lohan? A gente foi sendo traído por ele, pela família dele, e hoje o que sobrou é mentira. É tudo mentira, Lohan. Ilusão É e criação de narrativas. ilusão, a pessoa pode ser louca e estar iludida. É mentira. É mentira. Bolsonaro é uma pessoa honesta? Duvido. Os filhos dele são honestos? Duvido. Toda aquela. Uma coisa que eu particularmente, não tenho tanta aversão. Eu não quero que os meus filhos sejam homossexuais. Mas se eles forem, eu vou amá-los. Não vou colocar para fora de casa, não vou bater. Eu já tive vizinho homossexual. Era um homem, eram dois homens, né? Velhos, assim, 50 e tantos, 60 anos. Eram dois ótimos vizinhos. Eu não quero que os meus filhos sejam estimulados a ser homossexual. Mas se for, eu jamais falaria as loucuras que ele falava, que tem que ir a pôr para fora, bater. E depois a gente descobre, né, que tem suspeita que o filho mais novo dele lá é degustador de croquete, né? No pelo. É sommelier de microfone, cara. O outro tem um monte de coisa de suspeita também. Então, na minha opinião, o bolsonarismo é uma grande farsa, é uma grande mentira. Eu e meu irmão, a gente entrou não era bolsonarismo. Bolsonarismo é a partir de 21. A gente resolveu apoiar o Bolsonaro quando ele tinha 2% das intenções de voto. Éramos professores universitários, concursados há mais de 10 anos em Universidade Federal. Ele não acreditou quando a gente falou: a gente quer apoiar e vamos apoiar, não vamos querer nenhum centavo para apoiar, estamos aqui à disposição, vamos montar toda a parte técnica. Fomos perseguidos, caçados, fomos chutados ilegalmente da Universidade Federal, ameaçados de morte, tudo, todo o roteiro. Apertei a mão dele, falei: ó, é sério, não é para fazer acordo com o Centrão, não é para ter corrupção. Eu perco meu mandato, se eu for eleito, eu perco meu mandato, mas eu vou enfrentar o sistema. E no final, eu estou aqui nos Estados Unidos, tive que sair do Brasil pela segurança física minha e dos meus filhos pequenos. E o Bolsonaro e a família dele tá aí, cara. Sinais evidentes que são hoje multimilionários, um patrimônio. Eles vivem como se tivessem um patrimônio de 600, 700, 800 milhões de reais. Tá uma suspeita aí, tá uma informação nos jornais que o Flávio Bolsonaro e um amigo dele sacaram no caixa de um cassino 1,5 milhão de reais para uma noitada. As viagens que tinham no passado, que eles viajavam, dividiam os quartos, apartamentos simples, hotéis simples, hoje em dia é só luxo, só festa, só Fausto, iate, jet ski, joias, mansões. E eu assim, tive problemas pessoais, mas eu estou nos Estados Unidos por mérito meu. Eu estaria aqui ou na Europa ou em Israel
refugiado sem nenhum apoio dele. Pelo contrário, a hora que eu descobri todas as suspeitas de corrupção que apareceram, eu pedi demissão ao meu mandato no Banco Mundial. Quando eu vi aparecerem as mansões, eu falei, não, isso é inadmissível. E estamos aqui tentando lutar pela liberdade. Tem um projeto do Farol da Liberdade e, ao contrário do Jair Bolsonaro e dos filhos dele, eu estou enfrentando juízes do STF na pessoa física, estou processando eles na pessoa física em Portugal. Já processei no Brasil, só que o processo sumiu, Lohan. Sumiu o processo. Aqui do Brasil sumiu, desapareceu, não existe mais? A gente colocou no sistema. Eu processei o Alexandre de Moraes no Brasil. A gente colocou no sistema, a gente tem o protocolo do processo contra o Alexandre de Moraes. O processo desapareceu do sistema da justiça do STF. Evaporou. Meu Deus e é muito grave isso. É gravíssimo. É muito grave. A ponto da gente ir ao cartório, meu advogado foi ao cartório, e isso está protocolado no cartório. O cartorário falou, meu Deus do céu, isso é muito grave. É muito grave. Sumir processo. Então, assim, a gente está amplamente documentado e eu, Abraham Weintraub, na pessoa física, estou processando Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, o Lewandowski e o Lula. Estou processando eu na física, na Justiça Europeia. Por que Justiça Europeia, Lohan? Depois que eu saí do Brasil e vi que eu perdi o país, fui chutado do Brasil. Minha família estava no Brasil desde sempre. Apesar de eu ter esse nome complicado, meu nome completo é Abraham Bragança de Vasconcelos Weintraub. Eu sou descendente das pessoas que fundaram o Brasil. O primeiro português que eu consegui identificar é em 1600 que chegou ao Brasil. Eu sou descendente de índio também, de espanhóis. E depois que eu fui chutado do Brasil por oriundes, isso é, o Bolsonaro, a família dele chegou ao Brasil, o avô dele chegou ao Brasil. Me chutou para fora. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, aquela cubana que agora está grudada lá no bolsonarismo. Que é vereadora agora, né? Falou para mim, você não pode voltar para o Brasil, porque você vai atrapalhar o Bolsonaro. Isso é, uma cubana recém-chegada ao Brasil me proíbe de voltar para o país que a minha família está há 20 mil anos por parte de mãe, de índio, ou 500 anos por parte dos portugueses e espanhóis. Aí eu fui atrás das minhas cidadanias. Eu tirei uma cidadania espanhola e portuguesa. Sou residente americano, tenho green card, tudo documentado. Tenho green card porque a minha formação acadêmica e o meu patrimônio, ganho na iniciativa privada, me permitem estar aqui. E eu estou usando a minha cidadania europeia, portuguesa e espanhola para processar essas pessoas na justiça europeia, porque no Brasil o processo sumiu. Agora eles estão sendo processados na Europa. Em perdendo na Europa, eles vão ter dificuldade para pisar na Europa. E se eles tiverem patrimônio, aparentemente o Gilmar tem muito patrimônio lá, acho que os outros também têm. A gente vai atrás do patrimônio deles. Excelente, viu? Ô Abraham, agora vamos deixar um pouquinho o Bolsonaro, a família dele de lado, e eu quero saber mais do senhor. Vamos lá, o senhor pretende ser candidato, você já me falou na sexta-feira. Eu quero entender como é que vai se dar isso, como que o senhor pretende fazer isso, se vai ser viável ou não ser candidato sem partido. Que o senhor explicasse mais sobre isso. Tá? Se já está fazendo aí uma espécie de pré-campanha, como é que vai se desenhar toda a pré-campanha até chegar na eleição de 2026. Eu sou pré-candidato à presidência da República em 26. Meu irmão é pré-candidato ao Senado por São Paulo em 26. Dentro do princípio reconhecido internacionalmente, inclusive assinado pelo Brasil, da candidatura independente. Votar e ser votado é um direito humano básico. Eu tenho direito à voz política. E eu não posso ter um direito básico meu tolhido por um partido. A Constituição brasileira permite, não proíbe, e o Brasil assinou os acordos internacionais da candidatura independente. Para quem não conhece o detalhe, é o seguinte, em termos de lei, da importância de lei, a lei mais importante de um país é a Constituição. Abaixo da Constituição é a assinatura de acordos internacionais. Depois disso, em termos de peso, vem lei federal,
lei complementar, isso é lei federal, Isso. lei normal, e depois vai descendo até chegar na portaria. Então, o que o Brasil tem, que pode ser utilizado imediatamente, já reconhecido, tudo certo, é um direito meu humano básico, um direito humano fundamental básico, eu me candidatar sem ter que pedir a bênção para o Valdemar da Costa Neto, para o Ciro Nogueira, para o Kassab, para tantos outros suspeitos de corrupção que hoje a gente nem pode chamar de corrupto. A gente tem que falar que eles são suspeitos de serem corruptos. Ô Abraham, mas digamos que isso o senhor não consiga viabilizar dessa maneira, sem partido. Seria viável o senhor entrar em algum partido? Aconteceria? Há essa possibilidade do senhor recorrer a um partido Eu ainda caso não estou consiga? filiado. Eu ainda estou filiado ao partido, Por Mais Brasil, né? Partido PMB. Já ainda estou filiado ao PMB. Só que acontece? Durante o governo Dilma, essa república, uma república imunda, que Deodoro da Fonseca criou com uma grande traição e foi perpetuada por um exército que está podre na mão de generais, essa república imunda, ela foi, em alguns momentos, ela fica estremecida. O governo Dilma foi tão ruim que haviam várias fissuras. Lula e Dilma, várias fissuras surgiram. E nessas pequenas fissuras, a gente quebrou um bloqueio dos partidos e conseguiu viabilizar o Bolsonaro num partido pequeno. Ele cresceu em popularidade e ganhou a eleição, mas foi no momento de fraqueza da República, que tinha um monte de políticos presos, um monte de empresários corruptos presos, um monte de bandido preso, e o Bolsonaro chegou ao poder. Veja, você está falando com uma pessoa que estava ao lado do Bolsonaro no começo de 17, quando ele tinha 2% dos votos, de intenção de voto. Eles não podiam imaginar que ia ser essa onda de rejeição do Brasil à República Imunda. Quando eu chego a Brasília, eu fui secretário executivo da transição, depois eu virei secretário executivo da Casa Civil. Secretário executivo é o vice-ministro, vai quem toca tudo operacionalmente. E depois eu virei ministro da Educação. Eles estavam apavorados. Você andava por Brasília, as pessoas estavam, esse pessoal da República, em altas posições no Congresso, no Judiciário. Você conversava com eles, eles estavam apavorados com a perspectiva de alguém chegar lá e falar: olha, a lei diz que você não pode ter um corrupto contumaz, com vários indícios de corrupção, ocupando um cargo alto na República, seja no Judiciário, seja no Legislativo, seja no Executivo. Essa pessoa está presa, estou dando voz de prisão aqui na Polícia Federal, está afastada das funções, a Polícia Federal obedece ao presidente, está afastado e acabou. Se ele for inocente, ele volta para o cargo, senão, acabou. O que eu não podia imaginar é que a família Bolsonaro, que já tinha telhado de vidro e rabo de palha, virou refém, mas o mais grave, aparentemente os malfeitos continuaram a serem executados pela família Bolsonaro e se intensificaram, aumentou a quantidade. Por isso que hoje você vê sinais de um patrimônio absurdo, seja do Flávio, seja do Eduardo, seja da Michele, que nunca teve envolvimento nenhum na campanha e depois da vitória quis ocupar um monte de cargos na República, seja do próprio Jair Bolsonaro, que não andava de jato, não tinha joias, era uma vida muito simples que ele levava. Por isso que me enganou. Por isso que enganou tanta gente. Agora, chegou à presidência, se deslumbrou. Acho que as más práticas, os malfeitos continuaram e ganharam intensidade, e ele foi utilizado, foi refém dessas pessoas que controlavam a República para retomar o controle e evitar que a República caísse. República que é corrupta, podre, suja e tunga as nossas famílias desde 1889. O Bolsonaro, de fato, no início, eu lembro que ele, até quando viajava, né, para alguns países, ele sempre ficava nos quartéis, não é isso? Ou em embaixadas. Aqui no Brasil ficava em quartéis,
e fora do país ficava em embaixadas. Depois, já no final do mandato, a gente começou a perceber que ele fazia exatamente igual o Lula, né? Torrava aí uma certa grana em hotéis, em diárias caríssimas. A gente percebeu isso, né? De fato, eu percebi, foi um dos motivos que eu comecei a enxergar quem era o Bolsonaro, que era mais ou menos a mesma coisa que o Lula. Agora a gente está vendo, o Abraham, essa movimentação da Lohan, eu tenho um família. depoimento para te falar disso. Pronto, perfeito, perfeito. Pode trazer pra gente, No pode falar. começo, antes da campanha começar, um ano antes da eleição, a gente estava montando o plano de governo e nós queríamos implementar políticas de energia solar, mudança da matriz energética brasileira, na área de educação, na área de saúde, de países que deram muito certo. Então, houve uma viagem, que era basicamente esse que era o time, montando a estrutura de governo do Bolsonaro. Onyx Lorenzoni, eu, o meu irmão Arthur Weintraub, os três Mário Bolsonaro. Esse era o time. O movimento de mudança, a campanha era Flávio, Carlos, Eduardo e Jair Bolsonaro, Arthur e Abraham Weintraub e Onyx Lorenzoni. Era só isso. O Bibiano tinha acabado de entrar no time, e não conseguiu viajar para a Ásia. A gente foi para Taiwan, para a Coreia, para o Japão, tudo pago, porque senão não teria ido. Cada um pagou o seu. Eu paguei a minha passagem de avião, o Arthur pagou meu irmão pagou a dele, o Onyx Lorenzoni, o Flávio, o Eduardo, o Carlos e o Jair pagaram as deles. Só que eu tive sucesso na iniciativa privada. Eu tenho um patrimônio razoável. E eu já tinha ido muitas vezes, eu era diretor internacional, eu tinha ido várias vezes para a Ásia, uma viagem cachorra. Eu fui de business. Eu peguei uma passagem business para mim, para o meu irmão. O Jair foi de econômica, ele e os filhos dele foram de econômica. Chegando lá, eu peguei um quarto para mim. O Arthur pegou um quarto para ele. O Jair, lembra dos vídeos? Eles dividiam o quarto de hotel. Antes de ser presidente, eles dividiram o quarto de hotel. A gente acordava cedo e ia fazer as reuniões, era sério a coisa. E à noite ele não bebe muito já, bebia uma latinha de cerveja, comia um yakisoba, comia um macarrão. Vida simples. Esse luxo, esse deslumbramento aconteceu depois, eu estava muito próximo, aconteceu depois que eles chegaram ao poder. O Flávio já tinha um pouco de deslumbramento, mas eu não vi em momento algum eles indo para noitada, para cassino, para gastar R$ 1,5 milhão, como foi relatado agora. Eu não vi. A Michelle não participou em nada da campanha. Ela não queria que ele saísse, queria que ele continuasse como deputado. Então, assim, o que houve... E Paulo Guedes? Paulo Guedes foi entrar um ano depois, a contragosto. Nessa época, ele estava apoiando o Luciano Huck. Então, o que acontece? Se eu tivesse visto qualquer sinal desses, que hoje em dia estão aí a olhos vistos, de deslumbramento, de dinheiro sendo torrado. Esse jantar que eles participaram da posse do Trump é vendido 6 ingressos a $1,5 milhão. Nossa Senhora. Está documentado, veja. Eu coloquei no meu canal no YouTube, eu fui lá e mostrei. Perguntei onde é que compra, onde é que está. É comprado. Aquele evento que eles fizeram e não conseguiram tirar foto ao lado do Trump, é vendido 6 ingressos a $1,5 milhão. E não conseguiram tirar foto ao lado do Trump. O Trump está fugindo da família Bolsonaro como o diabo foge da cruz. Não que os Bolsonaros sejam a cruz, eu acho que é o oposto. Não, e eles têm otários para financiarem isso, né? Porque o próprio povo já doaram aí quase R$ 20 milhões ao Bolsonaro recentemente, e eu fui um dos otários que doei também. Né? E o povo continua doando. Há relato de pessoas que salvaram Pix do Bolsonaro, o CPF dele, para ficar mandando mensalmente, né, valores. Né? Então eles têm otários para financiarem isso, por isso que torra dinheiro. Lohan, a mansão do Flávio Bolsonaro não veio do Pix, dos patriotários. Esse R$ 1,5 milhão gastos no cassino, sacado no cassino, agora, não dá, a conta não fecha. A Michelle, eu não sei se é Prada ou
o Salvatore Ferragamo, que ela frequenta a loja da Salvatore Ferragamo da Prada, um trapinho lá, um pedaço de pano lá, custa R$ 1.500. Nossa senhora. A coisa mais barata que você vai comprar nessas lojas é R$ 1.500. Se você tiver um patrimônio de R$ 20 milhões, você não consegue colocar todos os filhos em mansões. Todos os filhos hoje mudaram de patamar. Todos eles moram em palácios. E vem de onde Você não esse dinheiro? consegue viajar. Oi? E vem de onde esse dinheiro? Porque a gente tá falando de milhões de reais. Veja, eu sou um cara do mercado financeiro, principalmente. Meu passado é esse. Eu não sou do judiciário. Para mim, se tem rabo de porco, focinho de porco, orelha de porco, pé de porco, se não é porco, é feijoada. Um dos sinais que geram muita suspeita de corrupção é um patrimônio incompatível com a renda. O patrimônio deles é totalmente incompatível com a renda, mesmo computando esses R$ 20 milhões que teriam sido dados. Pode ter tido lavagem de dinheiro. Os sinais, para mim, são muito claros, são muito evidentes. Hoje, eu acho que o Jair Bolsonaro se corrompeu, os filhos dele se corromperam, a mulher dele se corrompeu e vivem como pessoas de patrimônio bilionário. É uma família que provavelmente deve ter um patrimônio próximo, acima de 500 milhões, chegando próximo a 1 bilhão. Assim como o Lula. A família Lula vive hoje como bilionário. Os filhos do Lula moram ao redor do Parque Ibirapuera, na área mais rica da cidade de São Paulo, em mansões suspensas. São prédios de 1.000, 1.500 metros quadrados ali, naquela região. São prédios de bilionários. O chapéu Panamá, aquele chapéuzinho de palha que o Lula estava usando, o chapéu custa mais de R$ 10 mil. Assim, se for um chapéu Panamá, normal. A Janja, eu não lembro se é a Janja ou a Michele. A Michele vai na Prada, a Janja vai na Salvatore, ou é vice-versa. Mas também frequentam locais que o trapo, um pano de bolso, é R$ 1.500. Então, veja, os sinais exteriores que a família é bilionária, ou vive como bilionário, estão aí. Tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Do Lula mais. O Lula, a família do Lula tem sinais mais fortes. O relógio do Lula é um relógio Piaget, de ouro. Piaget altiplano. Não é nem o Rolex. O Rolex é do político que está deslumbrado agora, acabou de começar a roubar. O Piaget, é de quem já está bacana há muito tempo. O Lula volta e meia fala: eu passei fome, eu comi calango quando era pequeno. O Lula, ele mente muito, assim como o Bolsonaro. Comi calango. Eu vou contar uma coisa para você. O Lula saiu do Nordeste e foi morar em Santos quando ele tinha uns 7, 8 anos. Lohan, não tem calango em Santos. Ele não comeu calango em Santos. É mentira. Aquela história do pau de arara é tudo conversa fiada, não é isso? Não, é capaz dele ter ido com 6 anos de idade num pau de arara da Bahia para Santos. É capaz dele ter andado descalço em Santos. Só que a partir dos 30 anos, o Lula não sabe o que é andar num carro sem ar-condicionado. Hoje ele está com 80, há mais de meio século ele vive como uma pessoa multimilionária. O Lula hoje ele faz um discurso que não consegue mais se comunicar com o pobre, porque quando ele fala as coisas, o pobre brasileiro não come mais calango. O pobre brasileiro vive na periferia das grandes cidades. Na periferia das grandes cidades não tem calango. Ele perdeu. O Lula vive como uma pessoa multimilionária, como um cara podre de rico há mais de 50 anos. O Lula não sabe o que é trabalhar para valer mesmo, acordar na iniciativa privada, acordar cedinho, chegar ao trabalho, trabalhar 8, 9, 10 horas e voltar para casa no trânsito, chegar em casa melado. Quem sabe o que é trabalhar sabe o que eu estou falando. Chegar em casa, a meia está melada dentro do sapato. Exatamente. O Lula não sabe o que é isso há 50 anos. E o Bolsonaro? Mesma coisa. Só que o Bolsonaro, eu acho, a família dele se tornou multimilionária nos últimos 3, 4 anos. Isso, eles estão riquíssimos. Ô, Abraham, voltando a falar sobre o Bolsonaro,
A PGR saiu na CNN hoje que a PGR deve denunciar o Bolsonaro, né, pela suposta tentativa de golpe nos próximos dias. Né, o senhor enxerga aí que de fato aconteceu essa tentativa ou não passa da narrativa da esquerda, a narrativa do governo? Como é que o senhor enxerga essa história aí desse suposto golpe que haveria em 2022? Na opinião do senhor? Para mim é indiferente. Para mim eles são as duas faces da mesma moeda. Lula e Bolsonaro são as duas faces da mesma moeda. Quem manda é o Centrão. O Lula não é comunista. O Lula é amigo dos monopólios. JBS era um açougue. Era um açougue em Brasília, JBS. Aí virou um frigorífico pequeno durante os governos militares. No começo do governo Lula, eles começaram a receber empréstimos do BNDES e permissão do CAD para se transformar hoje no monopólio da proteína animal. Hoje, se você quiser comprar carne, você tem que comprar carne da JBS. Eles têm 80% do mercado, 15% está na mão da Marfrig. Na prática, quando você tem 80% do mercado, você tem um monopólio. E o monopólio, isso é teoria econômica básica. O monopólio ele reduz a quantidade ofertada para subir o preço e maximizar o lucro dele, arrancando o excedente do consumidor. Isso é, o monopólio oferece um produto pior em menor quantidade para você pagar mais caro e ele ter mais lucro. Eu defendo o livre mercado. Um monte de pessoas lutando para te oferecer o produto mais barato e melhor, mais próximo de você. Eu defendo a padaria. Se a padaria do lado da tua casa estiver ruim, você anda 5 quadras e vai comprar na outra. O dia que nós tivermos o campeão nacional do pão, a Pão Brás, o pão vai ser mofado, frio, ruim e caro. A JBS hoje entrega uma carne muito mais cara para o brasileiro do que seria se nós tivéssemos 6, 7 grandes frigoríficos no Brasil. Mas eles não estão contentes apenas com frigorífico. Agora eles estão com frango, com porco e acabaram de comprar ovo. Isso é proibido ter monopólio no Brasil. O CAD tem lei proibindo e o CAD é o órgão que fiscaliza isso. Só que o Bolsonaro indicou quem para o CAD? Pessoas que eram próximas do Gilmar Mendes. Se você acha que o STF é disputado, você não sabe o que se passa no CAD. Porque o CAD, as pessoas nem sabem que existe. Aonde você olha hoje no Brasil é monopólio ou oligopólio. Banco, papel e celulose, proteína animal, banco, supermercado. Vou comprar chocolate. Chocolate é uma empresa só que produz no Brasil. Tem que ser proibido. A Nestlé vai comprar Garoto. É proibido o monopólio. Aí o pessoal fala que o Brasil não tem escala. Isso é mentira. Os Estados Unidos tem 5 frigoríficos de carne de boi. 5. Cada um deles tem, sei lá, menos de 20% do mercado. Pô, mas Estados Unidos é muito maior que o Brasil. Não em rebanho de boi. O rebanho de boi nos Estados Unidos é 68 milhões de cabeças. O Brasil é 240 milhões. O Brasil, essa república imunda de Deodoro, é um grande estupro. Bolsonaro foi eleito, e eu estava do lado, com a promessa, ele prometeu, deu a palavra de honra militar dele, que não vale nada a palavra de honra militar. Eu não aceito. No final do governo, o general Ramos falou, faça isso. General, não vou fazer enquanto não tiver tal e tal e tal circunstância, porque senão vai ter corrupção. Dou-me a palavra de honra militar. Como eu já estava escolado no final do governo, eu falei, não vou aceitar, general. Para evitar o constrangimento do senhor não honrar a sua palavra de honra militar. Bolsonaro deu a palavra de honra militar que não haveria acordo com o Centrão, que nós não iríamos ceder para a corrupção, que não haveria Valdemar da Costa Neto no governo, que não haveria Ciro Nogueira no governo. De fato, eu saí antes do Ciro Nogueira entrar. Eu saí na semana que o primeiro cara do Centrão entrou, que foi o Fábio Faria. Então, o que eu posso falar? Eu desejo que a família Bolsonaro tenha o que é justo. Eu acredito que um governo limpo encontraria muitos indícios de corrupção e ele iria para a cadeia. A nossa proposta, nós temos um movimento chamado Farol da Liberdade. A nossa proposta é o presidente, eu sou pré-candidato, no seu primeiro dia de governo, no primeiro dia, declarar guerra
à corrupção, ao narco-estado e ao crime organizado. Por quê? Porque em caso de guerra o Brasil pode ter pena de morte. Todo mundo que tiver um patrimônio acima de um bilhão de reais e participar do crime organizado é pena de morte. Ô, Abraão, mas é muito radical. Se eventualmente a família Odebrecht fosse de fato corrupta e nesse cenário tivesse sido executado, eles não estariam soltos agora com o patrimônio inteiro deles de volta na mão deles, sendo indenizados. Nós estamos pagando imposto alto para indenizar a família a família Odebrecht. Eles estão sendo indenizados, estão com o patrimônio inteiro e estão circulando em Brasília. A JBS é a mesma coisa. O Wesley e o Joesley Batista, os dois estavam presos. Hoje eles estão soltos com todo o patrimônio deles na mão, circulando em Brasília. O André Esteves, do Banco Pactual, foi preso, está solto, está com o banco na mão. Isso não foi feito pelo Lula. O Lula estava preso. O Michel Temer estava preso. Isso aconteceu durante o governo Bolsonaro. Isso, o Bolsonaro fez de tudo para facilitar a vida desses caras aí, né? Incluindo o Lula, o próprio Lula. Ele fez eu realmente acredito. Sim. Eu realmente acredito. Vamos lá. Proposta: candidatura independente. Caso eu chegue lá, pena de morte. E eu iria exercer o que está ipsis literis, ipsis verbis, o que está na Constituição. Hoje, no Brasil, a Constituição não é respeitada. Não é. O Lewandowski, quando dá os direitos políticos para Dilma concorrer, porque está escrito, perde, no caso de impeachment, você perde o mandato e os direitos políticos. Ele falou, ou. Hoje, no Brasil, a única lei que é respeitada para valer, por enquanto, é a lei da gravidade. Porque, infelizmente, nenhum dos ministros resolveu pular do quinto andar para ver se eles conseguem adaptar a lei da gravidade. Tá? Mas, chegando ao poder, nós temos um projeto de chegar ao poder, no Farol da Liberdade. Vocês podem acompanhar as propostas no YouTube, no nosso site. O movimento tem crescido. O senhor pretende voltar ao Brasil, né? Quando que o senhor pretende voltar para poder começar a pré-campanha? Ou será online, o senhor afastado, vai continuar nos Estados Unidos? Né? Ou o senhor vem para o Brasil para começar a rodar o Brasil, para começar a falar sobre as propostas e conseguir viabilizar a candidatura? Como é que vai funcionar isso? A batalha inicial é jurídica. Sim. Porque, veja, a diferença principal do bolsoleprismo para o Farol da Liberdade é esse. Eu vou na frente. Perfeito. As pessoas, os militantes, ao meu lado atrás. Inclusive, de novo, agradecendo ao ouvinte que pediu a minha presença aqui para quebrar a espiral do silêncio. A gente está numa espiral do silêncio onde é proibido falar dos Weintraub. Exatamente. Enquanto eu vi agora, Pavinato falou, o monarca tem que ser imitado. O monarca falou bobagem. O que ele falou pode estar certo ou pode estar errado, mas a forma, ele foi usado como bucha de canhão. Exato. Pelos Bolsonaros. Pela família Bolsonaro e os apoiadores. Pelas próprias palavras do Jair Bolsonaro, as pessoas do 8 de janeiro são otários, são bobos da corte. Então eu não quero que ninguém seja usado como bobo da corte, como otário, como refém. Agora você tem que obedecer e votar no Alcolumbre, porque senão a gente não vai conseguir libertar as pessoas do 8 de janeiro. Isso é, vocês são reféns do Jair Bolsonaro. Ou você obedece o Jair ou não. Não é isso. A gente vai primeiro juridicamente atrás deles na Europa, no exterior, nos bens deles no exterior, até que eles garantam os meus direitos humanos básicos, que como cidadão brasileiro, infelizmente, me foi alucinado esse direito básico, mas como cidadão português e espanhol ainda existe. E eu vou atrás deles. E vocês, né, as pessoas que acreditarem no projeto, vamos junto atrás. Eu não quero que ninguém sofra desnecessariamente nada para a minha família ficar rica. Minha família, os meus filhos, tem vários episódios aí documentados em vídeo, com crianças pequenas, hein? Eu tinha filhos pequenos. Eles foram para cima dos meus filhos, ameaçaram fisicamente os meus filhos em mais de uma oportunidade. Teve um episódio grave em Santarém, teve episódio grave em Brasília, teve
um meliante que jogou coisas no meu apartamento, no terraço dentro de Brasília, teve invasão de celulares dos meus filhos. Meus filhos estão em segurança no exterior. Se eu for eleito presidente algum dia, nenhum filho meu vai fazer negócio no Brasil. Eles vão tocar a vida deles no exterior. Por quê? Porque para arrumar o Brasil, tem que se contrariar muitos interesses. É uma máfia, o Brasil já é um narco-estado. Quem está no poder é bandido, é criminoso. Não todos, mas muitos criminosos. Senão não haveria tanto consumo de droga e tanto tráfico de droga no Brasil. Não dá para ter essa quantidade de roubo de carro, de celular, de carga, de prostituição, de droga, de tráfico de órgãos que tem hoje no Brasil, se não houvesse envolvimento de pessoas no topo dessa República Imunda de Deodoro. E quando eles pegam um maluco que tem a caneta de ministro da Economia, com valores atualizados pela inflação, 200 bilhões de reais. 200 bilhões de reais eu acho que é mais que o orçamento da Bahia. Isso. Com certeza é mais do que o orçamento de quase todas as capitais, inclusive São Paulo. Inclusive da cidade de São Paulo. Aí chega um cara lá que, primeiro dia de mandato, cancela os contratos dos consultores pagos a milhões e milhões de reais que estavam lá há 30 anos. Vai atrás de um monte de contratos. Enquanto eu fiquei 1 ano e pouquinho no Ministério, 1 ano e 2 meses. Eu protocolei de 16 casos de suspeita de corrupção. Por exemplo, superfaturamento do Enem em 25%. Não tem outro caso. Então eles ficaram loucos. O próprio Gilmar Mendes olhou e falou: esse cara é um incapaz no sentido jurídico, né? Eu julgaria ele incapaz, como louco, né? O incapaz é louco. A esquerda falava: o problema do Weintraub é que tem capacidade de entrega, de ação. E Lohan, eu sinto em falar para todo o pessoal que ainda acredita no Bolsonaro que não tem um único exemplo de mentira que eu tenha contado. Se eu tivesse mentido em um único episódio, eu teria sido processado e teria perdido. E eu não fui condenado em nenhum caso até agora. Eu fui processado mais de 200 vezes. Eu parei de contar quando chegou em 196. Meu Deus do céu. Tudo que eu falei é verdade. Tudo que eu falei, eu ganhei. E eu processei muita gente também. Mas os processos diante do que eu disse, eu não perdi um único caso. E eu não tenho uma única suspeita de corrupção. Não existe suspeita, não tem um A e uma vírgula. Eles falam: não, mas ali aconteceu uma coisa esquisita. A barra de ouro, as carteiras superfaturadas, tudo isso foi depois que eu saí do MEC com o outro cara que o Bolsonaro falou: eu ponho a minha cara no fogo pelo bigodinho, pelo Milton. Então, assim, o que eu posso falar? A verdade vos libertará. Eu sei que é muito duro a gente olhar para uma realidade triste e sombria como essa, mas a gente foi enganado pelo Jair. Vocês que não tiveram tanto contato com ele, o Jair é um cara que está do seu lado e ele chora. Ele olha no seu olho e chora. E ele está mentindo. Ele é um ator do nível de um DiCaprio, Leonardo DiCaprio. Ele olha para você e começa a chorar. E você acredita nisso. É mentira. É mentira. O Jair Bolsonaro, quando ele está chorando em várias oportunidades, ele mentiu. Era um choro fingido. É para se vender como vítima. E sabe vítima, por que ele não me processa? E sabe por que ele não me processa? Por quê? Porque eu estou falando a verdade. Se ele me processar, eu mostro que aquele choro era mentira, naquele choro era mentira, ali era mentira, era o oposto do que ele estava falando. É muito duro a gente descobrir que foi enganado, que foi chifrado. É muito duro. É muito difícil. Duro. E admitir é difícil. O senhor acha que essa seita bolsonarista, que hoje se tornou uma seita de fato, vai acabar, né, no médio prazo, ou vai permanecer? Porque ainda tem muita gente idólatra, muita gente cega, que mesmo enxergando a realidade não quer admitir. Você acha que pode acabar de uma vez por todas essa seita bolsonarista? O processo que a gente tem no Farol da Liberdade é levantar os guerreiros. Os grandes movimentos na história da humanidade não foram feitos pelo povo, nem pela maioria do povo. Abraão, mas você, como um político, você não pode falar isso. Eu estou me lixando para parcelas enormes do povo brasileiro.
Abraão, você não ama o povo brasileiro? Eu não amo as pessoas que estão presas hoje no presídio. Quem está preso no presídio faz parte do povo brasileiro. Isso. Eu não amo as pessoas que ainda defendem o Lula. O que eu defendo é que brasileiros que têm os mesmos valores que os meus, que acreditam que precisam de um pedaço de terra para criar família, você vai sair do Brasil, você vai ser tratado como um estrangeiro. Mesmo eu que, sou muito bem tratado aqui nos Estados Unidos, eu sou um estrangeiro. Você tem que lutar por um pedaço de terra seu para crescer, para trabalhar, para criar seus filhos e entregar para os seus netos. Eu acredito que esses grandes movimentos não são feitos pela maioria, pelo povo. Eles são feitos por um grupo pequeno de guerreiros, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 guerreiros, que resolvem se mobilizar. E aí vai essa cachorrada magra, que agora é patriotária, mas antes votava no Lula, ou que grita no 7-1 no 7-1 Alemanha contra o Brasil, que é o grito de guerra mais pipi mole do mundo. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Eu quero estar do lado do guerreiro. A reconquista espanhola não foi feita pelo povo. Ela começou com menos de 70 guerreiros. Depois, quando começou a ganhar, aí vem essa tigrada, esse sabujada, covarde, junta, põe a camisa lá da seleção e começa a gritar: eu sou brasileiro. Mas o começo dos movimentos são todos feitos por guerreiro, para o bem e para o mal. A revolução, a independência americana começou com 7 pessoas em Boston. E depois, os primeiros anos, tinham menos de 1.000. Mas os 1.000 que estavam lá eram guerreiros. É o cavaleiro guerreiro, o cavaleiro templário que faz os movimentos. Essa rataria magra aí, esse pessoal que vê o óbvio e fica mentindo com a boca cheia. Ah, mas é isso, senão o Lula volta. O Lula já voltou, Já voltou. Entendeu? O Alcolumbre está no poder. E não é só o Alcolumbre, tem um monte. O Alcolumbre não é dos piores. Tem gente que eu conheci lá que é muito pior. O Lira é pior que o Alcolumbre. O Lira é chapa do Bolsonaro. O Valdemar da Costa Neto é pior que o Alcolumbre. É o partido do Bolsonaro. Então, assim, a nossa estratégia não é, nesse momento, mobilizar o povo. Nossa estratégia é mobilizar os guerreiros. E o espaço que você está me dando aqui na Rádio Brado, para mim é muito interessante, porque eu vejo que tem uma... Não todos. Tem muito cachorro aí que está escutando. Estou me lixando para esses caras. Você ainda acredita no Bolsonaro? Você defende o Lula? Cara, você não é vítima, você é cúmplice. Lembre-se que quando você for assaltado, sua filha for violada, seu filho cheirar droga, ou resolver virar transgênero, e você defende o Bolsonaro ou o Lula, você não é vítima, você é cúmplice. Você é cúmplice. As políticas dos deputados bolsonaristas são políticas de esquerda. Perfeito, de fato. Então, assim, quem continua mas idolatrando vocês esses têm dois? muito ouvinte guerreiro. Eu diria que no Nordeste vocês devem ter a maior quantidade de guerreiros como ouvintes. Então, para mim, é muito interessante estar aqui na plataforma apresentando o Farol da Liberdade. Foi uma dessas guerreiras, que eu nem sei o nome, que conseguiu espaço aqui, Lohan. Estamos aqui, estamos processando os ministros e o Lula em Portugal. Vamos processar na Espanha também, porque tem as etapas, né? Primeiro em Portugal, se perder a gente apela para as cortes europeias e para a Espanha, que eu sou cidadão português e também cidadão espanhol. E vamos dar sequência a isso. E ao mesmo tempo a candidatura independente. Hoje, o processo de candidatura, porque eu fui candidato independente a prefeito da cidade de São Paulo. Fui candidato. Só que a Carmen Lúcia... Agora em 24? Agora, em 24, eu era candidato, protocolado, tudo certo, a candidatura independente, conforme me garantem os acordos internacionais assinados pelo Brasil, a Prefeitura de São Paulo. A Carmen Lúcia demorou para julgar e foi julgar só depois da eleição. E a resposta dela, não. Foi assim, o julgamento dela está filmado. Foi assim, tá julgando? Não. Aí foi para o STF. Hoje, o processo no Brasil está na mão do Fux.
Caso o Fux me deu o direito básico à candidatura independente, maravilha. Se ele procrastinar ou não der, ele vai ser processado também no exterior. Então o desenho todo é esse. A gente está numa batalha, numa trilha. Não sou político. Não tenho pai político, não tenho avô político, não tenho bisavô político. Toda a minha família é de trabalhadores. Gente que... Eu não sou descendente de estelionatário ou de malandro. Eu sou de uma nobre linhagem de trouxas. Porque no Brasil quem trabalha é honesto, é trouxa. Exatamente. E eu vou contar um segredo. Tem muito trouxa que termina a vida melhor do que essa malandragem toda. Esses malandros todos têm filho drogado, batem na esposa, casam 3, 4 vezes, não são felizes no casamento, não têm paz de espírito. Nenhuma dessas famílias fica bonita no final. Então, assim, eu sou de uma linhagem de trouxas. Gente que nunca trabalhou, nunca trabalhou, gente que nunca se envolveu com política. Aliás, todo mundo da iniciativa privada. Meus avós maternos eram da roça, trabalhavam no campo, depois foram para a cidade. Minha mãe médica, meu pai médico. Não tem uma mácula. E eu não pretendo que os meus filhos sejam políticos ou os meus netos sejam políticos. Não existe uma linhagem. O movimento que a gente está não se chama weintraubismo, se chama Farol da Liberdade. Justamente porque vai ter um dia que falar, gente, deu o meu tempo, vem o próximo. Aí pega e toca. E o que é o Farol da Liberdade? Não é um partido, é uma associação sem fins lucrativos, com CNPJ, sede, tudo reconhecido, em andamento. Nós temos o Farol da Liberdade e agora nós temos também a Via Veritas, tá? Que é um CNPJ com o objetivo de defender a liberdade religiosa. Hoje, o cristianismo, ele está sendo... do modo geral, as religiões que seguem a Bíblia, elas são inimigas da esquerda. A esquerda quer destruir o judaísmo, o cristianismo, os evangélicos, o catolicismo foi muito infiltrado, tem muito padre que eu acho, inclusive em Salvador, tinha um padre lá que fazia cerimônias e fazia o cambau lá no altar. Liberdade religiosa que a gente defende, mas defender valores bíblicos. Então a gente está organizado e estamos aqui, de peito aberto, lutando. Se você tiver o espírito guerreiro, seja muito bem-vindo ao Farol da Liberdade. É isso aí, lutando pela verdade, né? Ô Abraham, certa vez, logo quando a gente acordou para a realidade e começamos a falar que quem de fato é a família Bolsonaro, muita gente falava pra gente, porque o bolsonarismo odeia, né, os Weintraub, odeia. Né? E muita gente falou, olha, daqui a pouco vocês vão estar entrevistando aí o Abraham. Pois bem, né? Eis a gente aqui conversando hoje, é um grande prazer pra gente poder conversar, viu, com o Abraham Weintraub e seu irmão também. Né, eu quero conversar com ele posteriormente, porque são pessoas que acordaram, foram os primeiros a acordar, né, sobre quem era de fato a família Bolsonaro e propagar isso. Tá? Isso é muito bom, muito positivo, é uma grande satisfação pra gente e eu quero que essa conversa se repita mais vezes, viu? Ô Abraham, produção, tem mensagem? Tem perguntas pro Weintraub? Tem perguntas? É isso aí, ó, 18h03. Solte as mensagens, produção, as perguntas do povo, dos nossos ouvintes pro Weintraub. Sorte aí, por gentileza. Pode soltar. Boa tarde, Luan. Boa tarde, meu amigo. Eu quero fazer uma pergunta para o entrevistado. Perfeito. Eu não vou falar o nome dele errado. A pergunta é simples. Se existe o Bolsa Família e quem é o beneficiário do Bolsa Família, os filhos têm que estar na escola e recebem o Bolsa Família, qual o motivo o governo ter criado o programa Pé de Meia, que dá dinheiro para as crianças que frequentam a escola? Dois benefícios para a pessoa? Esse benefício, esse Pé de Meia, seria para futuramente essas crianças, quando completassem 16 anos, já sabendo quem é que vai votar? Na minha época, era o programa Pé na Orelha. Quem está falando aqui é Franklin, de Minas Gerais. Ô, Franklin. Pode responder. Boa tarde, Franklin. Tudo bem? Meu nome é simples, cara. Você pode falar assim, Abraão.
pode falar, lembrar fácil, ó, sabe o Uber? Sabe o carro Uber lá que você pega, chama o Uber? Vai de Uber. Vai entrar Uber, tá bom? Então você não tem culpa, quer dizer apenas parreira, tá? Em alemão. Vai entrar Uber apenas parreira em alemão, é uva de vinho, parreira. Mas pode me chamar de Abraão, tá? Isso daí você deu um Google, não acredita em mim. Ó. Olha o Google. Eu não sou contra programas de transferência, mas tem que ter contrapartida. O problema hoje dos programas de transferência é que não tem contrapartida. Dei um Google. Eu era ministro e falei, olha, aluno que agredir professor, tem muito caso de aluno que bate e mata professor. Eu fui visitar a família de pelo menos 3 professores que foram mortos em sala de aula, dentro da sala de aula. Dentro. Ninguém fala. Mas tem muito professor que apanha, que é ameaçado. Aluno pequeno, Fundamental 1. Os enteados dos chefes do tráfico. Porque geralmente, quem conhece... Eu trabalhei 10 anos dentro de uma favela, projeto voluntário. Eu não era pessoa pública. Voluntariamente eu ia para dentro de uma favela, chama-se Projeto Viver. É no Jardim Colombo. E a gente descobre como é que é. O traficante geralmente tem umas 3... Ele tem um harém, ele não tem uma mulher. Ele tem 3, 4, 5 namoradas. E geralmente elas têm filhos. Então tem os enteados do traficante. Esses enteados, a partir dos 8 anos, 9, 10 anos, a professora chega neles e fala, ó, precisa fazer lição, não pode mais bagunçar. Eles ameaçam a professora. O bonde vai te pegar. O que eu defendi, está documentado, deu manchete do jornal. As famílias dessas criancinhas, ou de jovens, ou de adolescentes que batam, que agridam, que machuquem, que ofendam o professor, tem que perder o Bolsa Família. Ou suspender por 6 meses o Bolsa Família. Você é a avó de um cara que está preso, você não tem que receber Bolsa Família. Você é mãe de alguém que foi preso, você não tem que receber um Bolsa Família. No Dia das Mães, agradeça o seu filho humilhante pelo fato dele não... Ah, mas depois que já passou, saiu da prisão, aí tudo bem, volta a receber. Mas você colocou no mundo um demônio, o resto da sociedade não tem que pagar imposto mais alto. Na sua conta de luz tem 30% de imposto, na sua conta de celular tem 30% de imposto. No seu celular é 40% de imposto. Um carro que você compra é mais da metade é imposto. Uma bicicleta. Esse imposto vai para o roubo, é desviado, tem sacanagem, mas uma parte vai para o bolsa, qualquer coisa, família, etc. e tal. Eu acho que se a gente não roubar, sobra. Não rouba que sobra. Dá até para aumentar o Bolsa Família. Eu acho que daria para pagar mais no Bolsa Família. Sabendo que é uma esmola. Jogou no Tigrinho. Se eu dou esmola pro cara, o cara joga no Tigrinho, eu não dou mais esmola pro cara. Então o cara pegou dinheiro dos meus impostos para jogar no Tigrinho, eu não dou mais dinheiro para esse cara. Agora, não, eu preciso... Todo mundo já levou um tombo na vida. Todo mundo, eu já levei, todo mundo já levou um tombo na vida e precisou de uma ajuda. Tá aqui, a minha mão tá estendida. Agora, não me roube, não cuspe em mim, não jogue no Tigrinho. A mão tá estendida aqui, vou até te oferecer mais, porque eu não vou roubar. Em vez de receber 800, 700, vamos dar aqui, vamos dar 1.000, 1.200, 1.500. Mas você tem que se comportar durante 5 anos. Mas esses 5 anos não pode ter uma mácula sua, ou de um filho seu, ou de um neto seu. Eu acho que dá para fazer muita coisa diferente. Agora, não é papo furado. Eu estava lá. Eu defendi isso, eu falei, eu fui atacado por falar isso. Eu estava lá, quando eu entrei no ministério, o Brasil estava quebrado. Eu não tinha grana para pagar as coisas que eles estavam gastando nas universidades, nas escolas, etc. e tal. Eu falei, eu vou ter que contingenciar, eu vou ter que congelar as despesas por 4 meses. Foi uma gritaria danada. Ele está cortando, ele está cortando, ele está cortando. Eu falei, não estou cortando. Me dá 5 meses e eu vou descongelar. Nesse período, se faltar conta de luz, merenda, comida, qualquer coisa, me procura, me mostra os números que eu desbloqueio. Mas eu preciso colocar as contas em ordem. O que aconteceu? Quem veio e me mostrou, recebeu o dinheiro, tudo bem. Quem não mostrou,
Mesmo assim, depois eu descongelei. Qual foi o detalhe? Nos últimos 30 anos, apenas 3 anos não teve corte no orçamento do MEC. Esse ano está tendo corte no orçamento do MEC. O meu foi o único ano, um dos únicos anos, desses 3 anos, que o orçamento foi inteiramente liberado para as universidades, para as escolas, para as prefeituras, para todo mundo. Só que primeiro eu cortei a sacanagem, a suspeita de sacanagem. Hoje não tem mais corrupto, tem só suspeita de corrupto. Eu cortei as suspeitas. E aí sobrou dinheiro, não somente deu para liberar tudo que era aparentemente correto, como ainda sobrou. Nos últimos 30 anos, desde que tem o Plano Real, quando a gente começa a ter contabilidade do setor público, o meu foi o único ano que, ao final do ano, eu chamei e falei, ó, traz todos os projetos que estão parados e são importantes, porque sobrou dinheiro. Se eu for presidente, o imposto no Brasil é 10%. O Estado tem que caber em 10%. E a gente vai atrás de quem roubou. Roubou, prescreveu, não prescreve. Roubo é crime contra a humanidade. Gente morreu porque faltou hospital, faltou viatura, faltou segurança, morreu gente. Crime contra a humanidade não prescreve. O neto do corrupto não precisa ir para a cadeia, mas o patrimônio que o vovô, o governador dele, deixou, tem que voltar para o setor público. Como a gente vai atrás de tudo isso? A pessoa que for atrás do corrupto, do ladrão, do narcotraficante, 10% do que ele obtiver, que ele conseguir recuperar, fica para ele. Então, por exemplo, o Odebrecht foi suspeita de ter desviado, se eu não me engano, 40 bilhões de reais. 40 bi. Um grupo de pessoas que conseguisse provar que eles de fato são corruptos, etc. e tal, 4 bilhões. Pô, Abraão, mas o Odebrecht é muito grande e tal. Tem um monte de cara aí que trabalha com prefeitura, com desmanche, roubando fio de cobre, desvio de celular, um monte. Não é só no setor público, no setor privado também, né? Que tem 10 milhões de reais, 5 milhões de reais, 3 milhões de reais, 10% do que você conseguir recuperar, provar que é crime e tal, vem para você. São legislações que o Brasil também, internacionais, que o Brasil já assinou. Isso é legislação europeia e o Brasil é signatário dessa legislação, chama-se confisco alargado. Não é que a pessoa perde o que ela roubou, ela perde 100% do patrimônio dela. E aí ela tem que provar que uma parte do patrimônio foi fruto de trabalho honesto. Mas 100% fica bloqueado. Aí não tem dinheiro para subornar, eventualmente, juiz, comprar sentença, etc. e tal, nem pagar segurança. O cara que tem que ficar esperto. E 10% confisco alargado com caçador de recompensa oficial. Isso muda a cara do Brasil. Hoje, na periferia, o jovem, futebol no Brasil nunca mais vai se levantar. Porque quando eu era moleque, se eu tivesse talento para futebol, eu teria sido jogador de futebol. Todo jovem queria ficar rico, queria ter a mulherada, queria andar de carro bacana, e era para ser jogador de futebol que você conseguia fazer tudo isso. Hoje é traficante. A molecada na periferia quer ser traficante. Tem que inverter. A molecada tem que saber que se eu for atrás de bandido, de ladrão, de corrupto, de narcotraficante, eu fico rico. Ah, mas é perigoso, eu não quero. Então fica em casa chorando debaixo da mesa. Eu volto a falar para ti. Farol da Liberdade não é para o povo, é para os guerreiros. O objetivo é mudar a cara do Brasil. A reconquista espanhola não foi feita pelo povo. A reconquista ibérica, a reconquista de Portugal, a Revolução Americana, os grandes movimentos do mundo não foram feitos pelo povo, foram feitos por pessoas corajosas, com coragem para lutar pela liberdade. Excelente, Abraham. Tem mais pergunta, produção? Tem pergunta? Solte. Pode soltar, por favor. Boa tarde, Lohan. Boa tarde, meu amigo. professor. Aqui quem fala aí, Ítalo de Salvador. Fala aí, então. Queria saber, professor, o senhor assistiu toda sexta-feira, às 8 horas. Queria saber que acordo é esse que Bolsonaro tem e a família dele tem, que todos os aliados dele estão presos e ele está solto. Excelente pergunta. O acordo é esse, querido. O acordo é exatamente esse. O Paulo Guedes deu uma entrevista. Você lembra da minha frase? Você lembra que eu estava numa sala, junto com os outros ministros. Está sendo gravado? Não, não está sendo gravado. Beleza. E eu estava no canto, já chateado, porque os generais estavam abrindo as portas do palácio para o Centrão.
Eu estava no meu canto e o Bolsonaro vira e fala: fala aí, Weintraub, fala aí, você está querendo falar? Fala aí, Weintraub. Ele me chama, escuta de novo, foram 4 minutos e meio. Eu não ia falar nada, ele me cutuca. Aí eu falei aquela frase famosa, mas aquela frase famosa, eu botaria os vagabundos todos na cadeia. Eu falei muito mais coisa. Eu falei: olha, aqui nessa... Porque eu estava falando para os ministros. Vocês estão achando que vocês vão se dar bem? A imensa maioria de vocês vai se dar mal. Isso daqui não vai terminar bem. Tá lá, tá guardado, tá documentado. A gente não veio aqui para fazer acordo com gente errada. A gente veio aqui para acabar com tudo isso. E o que acontece? O Paulo Guedes saiu da reunião e foi negociar minha cabeça com os ministros do STF. Nossa Senhora. Isso está documentado, ele deu entrevista, ele reconheceu, eu fiz mesmo, fui lá, negociei a cabeça do Weintraub com os ministros do STF. Está gravado? Ele falou isso? Ele falou, tá documentado? Tá gravado, isso? Deu um Google. Nossa Senhora. Tá documentado, foi uma entrevista da Veja, ele deu e confirmou. Entreguei a cabeça do Weintraub para os ministros do STF. Tá documentado para apaziguar. Foi o sinal de paz. Bolsonaro está entregando a cabeça dos aliados desde sempre. Aí o que aconteceu? Quando eu vi que eles iam entregar, porque teve reuniões fechadas, essas não foram gravadas, foram muito piores do que você possa imaginar. Eu vi que eles iam entregar minha cabeça. Ítalo, eu saí e fui falar com então o presidente Bolsonaro e falei: presidente, estava o meu irmão junto. Os caras vão me prender. Eu vou ficar preso 1 semana, 2 semanas, vão me soltar. O Arthur falou, meu irmão, que é advogado, falou: não, você não vai ser preso. Saiu do meu controle, ele pode te deixar 3, 4 meses preso e lá dentro podem te alucinar, podem te se viciar, podem fazer tudo com você. Você não vai ser preso. Aí eu falei: você tem razão. Vamos falar com os embaixadores. Eu saí de lá e fui falar com o embaixador de Israel. A minha mãe era católica. Minha mãe estudou em colégio de freira, eu fui batizado. Mas por parte de pai, eu sou descendente de judeus que foram para campo de concentração. Em Israel existe um negócio chamado Lei do Retorno. Para que nunca mais aconteça o nazismo, de matarem as pessoas pura e simplesmente, qualquer um que tenha um avô judeu tem direito de se refugiar em Israel. E eu tenho esse direito. Fui falar com o embaixador e ele falou: não, você fica aqui. Você não vai ser preso, não. Você fica aqui nesse quarto. Me mostrou o quarto. Voltei para o presidente e falou: presidente, eu não vou ser preso, eu estou indo lá para a embaixada de Israel. Não, isso vai ser uma vergonha internacional, vou mostrar que eu sou um presidente fraco e tal. Aí correram e acharam uma vaga no Banco Mundial. Mas eu não sabia das suspeitas de corrupção do Bolsonaro. Senão eu teria ido para Israel. Eu não sabia que o Bolsonaro depois iria ameaçar a mim e a minha família na véspera de Natal. Nossa. Porque eu cheguei, peguei, viajei, me despedi. Quando eu me despedi, ele não conseguia olhar no meu olho. Eu não sabia que ele tinha dado ok para entregar a minha cabeça para o STF. Ele não conseguiu olhar na minha cara. Chorou lá na hora, tá? Mas depois ele não estava esquisito. Porque ele tinha falado: ok, entrega a cabeça do cara. Cheguei e falei: presidente, eu não vou ser preso, estou indo lá para a embaixada de Israel. Tá documentado tudo isso, viu? Vai ser uma vergonha, acharam uma vaga para mim lá no Banco Mundial. Beleza, vamos para os Estados Unidos. Cheguei em julho, fiquei 2 meses sem emprego, nada, esperando começar o meu mandato, porque eu tinha um mandato de 2 anos, é mandato fixo. E aí, que não pode ser mandado embora, mas eu não sabia disso, que não dá para mandar embora depois que você assume, porque você é eleito pelo Brasil e por outros 14 países. Essa vaga no Banco Mundial estava vazia, porque não tinha ninguém qualificado para trabalhar no Banco Mundial. O meu salário não saiu do Tesouro Nacional. O Banco Mundial dá lucro. Tem que ser alguém que tenha formação na área. Eu tenho graduação na USP, mestrado na Fundação Getúlio Vargas e MBA internacional em 5 universidades, inclusive na Carolina do Norte, né, Chapel Hill, aqui nos Estados Unidos. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em setor privado do mercado financeiro de atacado. Então falo inglês fluente e espanhol também. Então tinha qualificação e eu fui eleito pelo Brasil e por mais 14 países. Colômbia, Filipinas, Panamá, 14, Equador, para representá-los. Mandato de 2 anos. Aí o que aconteceu?
o meu nome ainda estava muito forte e começou a ser trabalhado para ser governador do estado de São Paulo. Saiu eu não era candidato, foi espontâneo, militância começou e saiu uma pesquisa que eu estava em primeiro lugar, com 16% das intenções de voto. Não é o país. Depois saiu uma BBC também, coisa de esquerda. O Bolsonaro enlouqueceu. E aí ele ligou para mim não, mandou uma mensagem. Zap, eu tenho até hoje, véspera de Natal, vou te mandar embora. Só isso, na véspera de Natal. Aí eu pensei, pô, se eu for mandado embora, estamos aqui no meio da Covid, eu finalmente trouxe os meus filhos, estou há 3 meses aqui nos Estados Unidos, eles vão perder o ano escolar, no meio da Covid voltar, eu fiquei, estragou meu Natal. Uma semana depois, na véspera do ano novo, ele falou, vou te mandar embora, de novo, está documentado. Dia 2 de janeiro, eu liguei para advogados americanos, quando eu contei, falou, bicho, você não vai ser deportado em hipótese nenhuma. Primeiro, assim, se encaixa perfeitamente na situação de asilo, mas a sua qualificação, Estados Unidos te quer aqui, cara. Você tem patrimônio, tem formação acadêmica, você tem experiência profissional, você tem o green card na hora. 5 meses depois eu estava com o green card na mão. Mas eu nunca teria aceito se eu soubesse que ele ia me chantagear e me colocar numa situação dessa. E hoje, falando que o Bolsonaro chantageia, difama, todo mundo está vendo que ele é um cara que faz chantagem, difama, ameaça. Ele nunca tinha me ameaçado pessoalmente, olho no olho, de perto. Ele é fêmea. Porque eu tive algumas conversas com ele dura. Bolsonaro, no tete a tete, ele alisa. Ele não é homem de fazer o que ele faz à distância. Bolsonaro não é homem de me ameaçar pela frente. Nem ele, nem os filhos dele. Talvez o Carluxo. Eu acho que o Carluxo não é movido assim, não tem tantos episódios de covardia. E ele me ameaçou a mim, porque, veja, se eu tivesse que voltar, eu não sabia. Aí me explicaram, não, o mandato é de 2 anos, ele nem tem como te mandar embora. Isso, então o senhor permaneceu os 2 anos? Ou o senhor saiu? Não, saiu eu renunciei antes, quando apareceram as mansões, porque eu falei, eu vou tocar meu trabalho aqui, eu estou representando os outros países, fui elogiado, quando apareceram as mansões, eu falei, eu não posso mais ficar aqui. Eu não posso mais ficar aqui porque eu vim aqui indicado pelo Brasil e depois os outros países acharam que meu nome era pertinente. Eu vou renunciar. Todos os outros 14 países pediram por escrito. Eu tenho esse documento por escrito, pediram para eu ficar. Eles falaram, nós nunca tivemos um representante tão bom. Está escrito isso. Você conseguiu resolver um monte de problemas que estavam pendentes. Está documentado. Mas eu falei, não tenho condição. Eu fiquei mais 1 mês para me despedir dos ministros da economia que foram lá para encaminhar as coisas que eu tinha resolvido naquele período. E eu renunciei 1 ano antes de terminar o meu mandato. Agora, o que acontece? A família Bolsonaro comigo tem um problema pessoal, sim. Minha família foi ameaçada, correu risco. Para a família dele, está em mansões, está se locupletar, está se dando bem ali, cara, sem merecer. Andar de iate, jet ski, com relógio de ouro, colar de ouro, deslumbradas. Isso aqui não é justo, isso não. Ele jogou na fogueira todos que o apoiaram, né? O senhor, por exemplo, esteve com ele desde o início, né? Quando ele nem sonhava em ser presidente, né? Só tinha aquela lá, como o senhor falou, 2% das intenções de votos. Então, ele simplesmente jogou todo mundo no entreguei lixo. Meu cartão. Eu entreguei o meu cartão de professor da Universidade Federal de São Paulo. Ele falou, mas eu vou poder dizer que você está me apoiando? Eu falei, acabei de apertar tua mão e falar que o negócio é sério. Você não falou para mim que é para acabar com essa sacanagem, essa bandalha toda aqui no Brasil? Sim, então é sério. A gente está junto nessa briga. Bolsonaro, ele mente muito. Me processa se eu estiver falando algo que não seja verdadeiro aqui. Bolsonaro, ele olha para você mentindo e chora. Meu Deus do céu. É pior que o Lula, então, pelo visto, né? Ou a mesma coisa, não, farinha do eu mesmo não saco. acho que o Bolsonaro é pior que o Lula, não. Eu não acho que o Bolsonaro é pior do que o Lula. Eu acho que o Lula é uma pessoa que eu odeio desde os 10 anos. Eu saía da escola, minha mãe trabalhava, era médica, e eu ia andando até a casa da minha avó. E aí eu ficava lá almoçando e tal, e foi a primeira vez que eu vi o Lula, Lei Falcão, 82.
Apareceu lá propaganda eleitoral do Lula, falei, esse cara não presta. Eu lembro como hoje, eu tinha 11 anos, falei, esse cara não presta. Esse daí, cara daí é ruim, é mau. O Lula é uma pessoa muito má, eu acho, muito má, muito errada. O Lula, ele é tão errado que ele não mudou a face dele, a expressão facial. Quando uma pessoa não é tão errada e ela se depara com o mal e ela vira uma pessoa má, as feições mudam. Você vê as pessoas no entorno do Bolsonaro, a família dele, as feições mudaram. O Lula não, o Lula eu acho que é uma pessoa que tem ele é uma entidade, o Lula. Ele é um ser realmente perverso. Mas ele nunca me enganou, né? Eu nunca apertei a mão do Lula para acabar com toda essa desgraça que tem no Brasil, para a gente ter um país para os meus filhos poderem crescer, trabalhar, para os meus netos. Eu saí do Brasil, a minha casa, tudo, tudo, tudo. Hoje eu estou reconstruindo minha vida aqui fora. Agora, o Bolsonaro me enganou, o Lula nunca me enganou. Se eu pudesse, é óbvio, não teria saído da jaula. O Lula não teria saído da jaula. Comigo ele não teria saído nunca da jaula. Pelo contrário, vamos verificar o patrimônio dele. Se a gente encontrar mais de R$ 1 bilhão, é pena de morte. E não é papo furado não, viu? É previsto, dá para fazer. E a minha sugestão é que seja por fuzilamento, porque se a gente for enforcar, for por injeção, vai ter que contratar carrasco, vai ter que fazer concurso público para carrasco, cambal. A nossa proposta é que no dia 15 de novembro, o dia dessa república imunda de Deodoro, a gente faça o dia da execução, o dia do acerto de contas. Quem for CAC, leve uma arma longa com calibre acima de 38, tem que ser pelo menos uma carabina, 38, mas pode ser uma 12, pode ser um fuzil. Leve a sua arma longa, leve a munição, 20 pessoas no pelotão, atirar no cara, acabou. Tá bem morto, sem tortura, sem maltratar, amplo direito à defesa, e executar os caras. R$ 1 bilhão. O cara que roubou 1 bilhão matou muita gente. Com certeza, viu? Tem mais pergunta, produção? Tem mais pergunta pro Abraham? Tem? Se tiver, pode soltar. Solte mais uma, por gentileza. Pode soltar, por favor. Solte aí, cadê a pergunta? João de Brasília. O Lula estava preso. Alô, Badista. Tudo bem com vocês? João de Brasília. Ô, João, A boa minha noite. pergunta é a seguinte, Abraham. O senhor é candidato a presidente da República. Mas quando o senhor vai Sim. vir para o Brasil, porque para ser candidato a presidente da República tem de estar no Brasil, né? Percorrer os 4 cantos do Brasil para poder até mesmo ir conhecendo os eleitores e poder fazer a campanha. E assim, eu acho assim, na minha opinião, é uma pergunta ao mesmo tempo uma sugestão. Seria importante o senhor percorrer logo primeiro Norte e Nordeste para poder fazer o convencimento das pessoas, que é onde que o PT tem uma margem de voto, né? Nessas regiões. E qual será o seu partido que o senhor pretende ser candidato? Qual é o seu partido? E quando o senhor vai vir para o Brasil? Para poder já começar e já largar, né? Porque a campanha não é só ano que vem, já começa desde já, né? Uma boa Vamos lá. pergunta. Primeiro, o partido é sem partido. Eu sou filiado ao PMB, mas veja, se eu tiver chance de ganhar, chegam lá para a presidência. O partido é um partido limpinho, viu? Não tem escândalo de corrupção, não tem sacanagem. Mas o Kassab, chega Kassab, Valdemir, o Valdemar da Costa, o Kassab, o Ciro Nogueira, junta lá com o pessoal na justiça, e vão abrir. Eu acho que a maior chance que a gente tem hoje em dia de chegar ao poder é numa candidatura independente. Isso é sem partido. Sem partido. Você tem direito, é um direito internacional. O Brasil é o único país hoje que você não pode se candidatar independentemente. Todos os países da Europa, Estados Unidos, Japão, todos eles podem. Então é candidatura independente. Se eventualmente for um partido, eu já estou filiado ao PMB. Mas eu pretendo ser um candidato independente. Quanto à campanha, eu estarei no Brasil no meio do ano. Mas eu não acredito que, hoje em dia, até por uma questão de segurança, tem que percorrer o Brasil todo.
Hoje em dia é rede social. Ah, por que não dá para segurar na mão? Dá para segurar na mão. Só que eu não vou andar na rua. Já andei na rua. Quando eu fui candidato a governador, eu circulei o estado de São Paulo inteiro. Enquanto eu era candidato a governador, eu contratei, paguei do meu bolso. Eu gastei um apartamento meu, não teve dinheiro público na minha campanha, não teve fundão eleitoral, não teve um centavo do pagador de imposto na minha campanha. Zero. Eu pagava segurança. Eu sou um alvo. Minha família é um alvo. Quando eles vêm para cima e você não tem medo, eles vão para cima dos seus filhos. Pelo interior de São Paulo, os meus seguranças, que eram policiais, eles falaram lá, isso é policial que mandaram para te vigiar. E aquilo lá mandaram atrás de você. PCC tá a fim de te pegar, porque eles sabem que não vai ter acordo. Cara, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, indicado a dedo pelo Bolsonaro, o que ele fez para diminuir o fluxo de cocaína que passa pelo Porto de Santos? Vá para São Paulo e veja a criminalidade que explodiu no estado de São Paulo, o que aconteceu contra o PCC nos últimos 2 anos. É importante ter isso em perspectiva. O Bolsonaro é um cara do sistema. E o sistema está envolvido com crime organizado. O PCC não é comandado de uma favela ou de uma biqueira. O PCC é comandado de apartamentos de alto luxo e por pessoas que já estiveram ou estão no topo da República. As pessoas que soltam os diretores do narcotráfico são os donos, são os chefes. É importante ter em mente isso. Então, veja, eu sou um cara que de fato vai atrás. A gente tem policial, a gente tem pessoas que nos avisam, a gente tem gente no movimento que está passando informação. Eles vão me matar, cara. Não tenho medo de morrer. Eu acredito em Deus. Meus filhos já são adultos. Uma é adolescente, mas meus filhos estão criados. Mas eu não quero morrer de graça. Vão me matar, não tenho a menor dúvida que vão. Não vai ter acordo comigo. Eu não vou circular pelo interior, mesmo porque eu não quero apertar a mão de um cara que é o Maria vai com as outras. Eu vi como é a campanha pelo interior de São Paulo. Você vai lá babar no ovo de um cara que a Maria vai com as outras, o cara que está na rua. Eu não quero isso, eu quero o guerreiro, meu. Eu quero que o meu guerreiro, o meu não, o guerreiro do farol, porque não é meu, o guerreiro do farol vai e convença os outros e fala, cala a boca pro tiozão do churrasco, cala a boca de defender o Bolsonaro, meu, para. Ou chegue pro petista e fala, você não tem vergonha, cara, de defender esse movimento corrupto, mentiroso, assassino. É isso. Quem vai fazer a grande mudança não vai ser um líder, é um grupo de guerreiros, como foi na Reconquista. Ah, o El Cid foi... Não, não foi o El Cid. Foram os cavaleiros que estavam lutando com ele. Ah, quem fez a independência americana foi o George Washington. Não foi. Eu te dou uns 40, 50 nomes de pessoas que são louvadas aqui nos Estados Unidos por serem os responsáveis de fato pela independência americana. O líder, George Washington, não vendeu o movimento a troco de relógio de ouro, colar de diamante para uma vagabunda ou qualquer outra coisa. Ele não se corrompeu. Mas as pessoas que lutaram e fizeram o movimento é que são os verdadeiros heróis. Quem vai sair à rua e fazer o convencimento no churrasco, nas escolas, no trabalho, no comércio, são vocês, não sou eu. O meu trabalho é levar essa bandeira até que o próximo pegue a bandeira e leve adiante. O meu trabalho foi não deixar a brasa, alertar as pessoas. Você quer saber quem foram os únicos que alertaram que aquele 7 de setembro ia ser o 7 de setembro da vergonha? Eu e meu irmão, está documentado, tem postagem nossa a partir de julho, agosto, falando: os generais não são confiáveis, vocês vão ser usados, tomem cuidado, vocês vão se expor, vocês vão ser usados como bucha de canhão. Repetimos isso, Bolsonaro vai perder a eleição, está tudo escrito, está tudo documentado. Vai ter o 8 de janeiro, vocês vão ser usados, vocês vão se rasgar, a gente viu, a gente escutou os generais falando de uma forma abjeta sobre os manifestantes.
de idiota para baixo. O manifestante é idiota para baixo. A gente viu isso e a gente alertou. Está documentado. Quando Olavo de Carvalho começou a atacar o Bolsonaro, falar que o Bolsonaro era uma fraude, não lembro exatamente o termo que ele usou, mas foi nesse sentido. O bolsonarismo é uma grande mentira, o Bolsonaro é uma fraude. Ele foi destroçado por essa militância que hoje está suportando, que ainda apoia o Bolsonaro. Eu e meu irmão fomos os únicos, com alguma relevância nas redes, a defender o professor Olavo de Carvalho. O Alan dos Santos, esse mendigo das redes, ficou quieto. O Bolsonaro e o bolsonarismo massacraram o Olavo de Carvalho. Então, assim, veja, a campanha, se a gente fizer, não é uma campanha objetivamente para ganhar a eleição, é para despertar corações e mentes. É para que nunca mais um mentiroso engane tantas pessoas bem intencionadas. Excelente, viu, Abraham? Muito obrigado pela entrevista. Eu espero que a gente possa conversar mais, viu? Felizmente eu tenho que encerrar por conta do horário aqui do programa, mas eu espero que a gente possa conversar mais, sei lá, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, viu? Foi uma excelente conversa, né? E é até bom que o senhor pode passar as ideias e transmitir as ideias do senhor para o público aqui da Bahia, né? Aqui infelizmente o PT está há 20 anos, então a gente já foi enganado aqui pelo Bolsonaro. É importante que tenhamos uma nova opção na política para 2026, viu? Então, muito obrigado e espero que a gente possa conversar novamente. Eu que agradeço. Fico feliz que tenha funcionado dessa vez aí, acabou dando Hoje certo. funcionou. Descobrimos o que foi. Descobrimos qual foi o problema. E deixar um grande abraço a cada um de vocês aí. Saibam que vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Uma das coisas mais importantes no Farol da Liberdade é saber que existe um grupo de pessoas que acordou, que está vendo o que é essa república imunda. E um dia, eu não sei exatamente quando, a nossa embaixada, que o Bolsonaro prometeu que seria em Jerusalém, vai estar em Jerusalém. Eu não sei quando, mas tomara que o ano que vem ela esteja em Jerusalém. Gente, grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado, professor. Um abraço. Ei, volta aqui, volta aqui. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se agora.